Olá, peço a licença para me apresentar. Sou Emanuel Regis Sobrinho Santos, faço parte do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, o IFTEG, aqui de Goiânia, Goiás. Sou estudante do primeiro período de Filosofia e, dentro da matéria de interlocuções da filosofia antiga, por pedido do professor José Reinaldo, estamos para fazer um trabalho sobre mito, principalmente no texto de O Paraíso das Crianças, pelo Quarto de Brinquedos de Tanglewood. Eu estou para falar sobre a relevância contemporânea deste mito, principalmente em algumas constituições. Peço licença para tomar o texto. Percebemos que o mito é desenvolvido para resolver uma questão. Além dos mitos gregos, são difundidos mitos nórdicos, egípcios, hindus e romanos. Trazem uma perspectiva única sobre a criação, divindades e a natureza humana, enriquecendo a compreensão cultural, simbólica e global. Tendo em vista que os mitos são difundidos em diversas partes do mundo e em vários contextos, é que a natureza humana está para identificar algum problema, está para identificar até mesmo um motivo para solucionar tendências humanas, tendências naturais, ou que eles podem relacionar sendo divino ou não, ou até mesmo sendo algo meramente imposto por outro. Mesmo em suas variantes, é possível notar certas unidades entre eles, entre os diversos mitos. Existe algo que singulariza todos. Entre eles tem a origem e a existência. Eles estão sempre tentando interpretar a existência humana, a existência de algo, a partir desta narrativa. A origem sendo ela dos humanos, do universo, dos deuses ou dos próprios elementos naturais. Vamos dar o exemplo de uma árvore. Como que essa árvore foi plantada ali? Como ela foi parar ali? Então, por um mito, é possível narrar essa origem. Muito mais podem se narrar mitos para a questão dos deuses, dos heróis. Apesar de que os heróis vai se encaixar no terceiro ponto que vou falar em breve. Depois, uma singularidade é as deidades e panteões, que são os templos dos próprios deuses, que podem ou não vir a interagir com a criação. Primeira parte está a origem de tudo. Por mais que exista alguém que os imposicione, vamos identificar o que trouxe a vida, o que trouxe a existência aquela coisa, aquela pessoa, aquele Deus. Já nas deidades e panteões, não, são os próprios templos dos deuses. Já constituímos que a criação surge por um. E este um tem o seu templo, convive com os outros, que imposicionam grandes outras coisas, sendo que eles podem interagir com a outra criação ou não. O terceiro ponto, como eu falei, são as míticas heróicas. Justamente essa questão de braveza, esta questão de hierarquia, principalmente no conceitos egípcios, traz muito isso. Apesar de que também os gregos enfatizam essa realidade. Podemos dizer que o mito tem grande força na Grécia. Não vou aqui dizer que surgiu ali, mas seu grande potencial em questão de qualidade surge dali. E produz efeito notável essa questão dos heróis, essa questão de bravura. E quando a gente começa a entrar mesmo no texto de O Paraíso das Crianças, que a gente vai ver que tem uma grande reverência com a Caixa da Pandora, podemos tirar essa concepção que temos meio que errada, de que os mitos estão para falar uma mentira, mas estão para falar uma verdade, e esta verdade é para trazer esta missão heróica e bravia de um ente, de um ser que, por exemplo, aqui está considerada como os heróis.
Um quarto ponto, penúltimo ponto, são as alegorias morais e filosóficas. Porque o mito ele está necessariamente dentro e encaixado da filosofia. Quando nós entramos na filosofia, é porque nós já vimos um pouco sobre a questão mitológica. Porque ali transmite muito conhecimento para o homem que antigamente não tinha total e plena convicção de necessidade de pensar aquilo, a existência de algo, de onde eu surgi. E quando começaram a vir essas histórias, estes contos e essas narrativas, o homem ele consegue tirar um pouco a sua consciência errônea da existência das coisas para uma ideia mais encaixada, mesmo que de maneira mitológica. Hoje o mito é considerado, pode ser considerado uma mentira em certos pontos, mas ela tem na sua essência, na sua origem mitológica mesmo, ser realmente a busca da verdade daquele fato, daquela consequência. E o quinto ponto é a influência cultural e religiosa. O mito, ele está para abranger todas as realidades do homem, todas as realidades do mundo, e por isso que é muito espalhada em questão cultural e muito bem elaborada na religião. Quando nós entramos em uma igreja, seja ela de qual denominação seja, encontramos grandíssimas obras que paramos e observamos e pensamos, por um estralo, isso eu já ouvi em algum conto. Isso não é para prejudicar a nossa fé, isso pode ser para alimentá-la ainda mais e trazer uma certeza muito maior de que a nossa fé não é só pautada nas ideias humanas, mas também por revelações. E essas revelações, quando chegam até nós, homens meros mortais, ela pode ser traduzida de uma forma que fique melhor compreensível. Então, aqui está contida a questão cultural e religiosa, porque é espalhada mesmo pelo mundo. Se nós estudamos um pouco filosofia, podemos perceber que a filosofia está para o homem, assim como o homem está para filosofar. A filosofia deve ser uma condição de vida, deve ser um portamento. E aqui a gente já pode então entrar no mito. O mito eu vou referenciar como a caixa de Pandora. A caixa de Pandora, na sua origem mitológica, ela não termina como no paraíso das crianças, pelo quarto de brinquedos de Tanglewood. No quarto de brinquedos, o paraíso das crianças, ele termina como uma história feliz. Mas já no mito da caixa de Pandora, na sua originalidade, não traz muito essa beleza, esse sobrepano que defende um pouco algumas ideias felizes. Porque o sentido mitológico era para enfrentar mesmo a consciência do homem, ao ponto de que ele, impulsionado por este pensamento, ele pudesse entender aquilo de uma forma racional e rápida. Hoje foi introduzido em contos, em histórias, uma questão feliz, o que prejudica um pouco a existência dos mitos passados, dos mitos heróicos, que nós não sabemos mais diferenciar o que realmente aquela história traz e podemos acabar pensando, não, essa é uma história de criança e não me traz nada para mim que já sou adolescente, que sou mais velho, mas muito pelo contrário. Aqui eu já faço um adendo que esta caixa de Pandora ela pode ser uma narrativa muito próxima ao Gênesis. Aqui nós podemos pensar assim a partir de vários textos, a partir de várias leituras. E aqui nós trazemos um livro que o professor nos propôs a estudar para apresentar este tema, que é o do Vernon. E também tem um do Brandão, mas aqui irei ficar mais com o do Vernon, que ele vai trazer a questão da religião. A religião ela se pauta muito destes mitos, porque,
podemos pensar que a religião ela está sempre para buscar uma verdade, responder uma verdade diante daquilo que o homem necessita. E quando o homem começa a se questionar, ele exige respostas. E na caixa de Pandora é mais ou menos isso. O que eu digo da questão do Gênesis está ligado necessariamente ao paraíso das crianças. Aqui, permita-me pegar o texto mais uma vez, por causa de uma metafórica, por causa da curiosidade humana e as consequências imprevisíveis das próprias ações humanas, como eu já havia falado. O que leva a inspirar cada vez mais a execução de vários livros, de vários textos. Não só do Gênesis ele é parecido, como também um conto chamado Lilith, muito conhecido como a Rainha das Trevas, né? Que é uma aprovação de um tema. Mas aqui nós vamos tentar explicar o porquê eu digo que pode se parecer. A própria narrativa de O Paraíso das Crianças traz assim: sou eu, sonhou. E essa questão de sonhar está para uma realidade. Tudo vai começar com um sonho, um paraíso das crianças. Nós já escutamos um pouco do tom e da narrativa que já foi apresentada no primeiro vídeo deste conjunto e percebemos que a história contada vem para a iniciativa das crianças em buscar, dentro dos seus questionamentos, aquilo que possa satisfazer os sentidos delas. É também uma história sobre como, por causa das travessuras de uma diabinha, como essa primavera, aqui tudo se acabou. A Pandora viu, quando entrou na cabana em que Epimeteu vivia, foi uma enorme caixa. Aqui nós temos essa caixa. Muitos filósofos entendem com que essa caixa seja a nossa vida. Porém, com um olhar mais filosófico, percebemos que não é bem assim. Um questionamento que foi apresentado é que essa caixa pode ser a abertura dos nossos problemas para colocar para fora e não termos mais esses problemas e ficar somente com a esperança que é a última que morre, que é a última que ainda persiste dentro da caixa, quando a Pandora curiosa vai lá e abre aquela caixa. Mas tá para um outro sentido esta caixa. Trazendo um pouco de novo para a religião, esta caixa está também como a árvore da vida, a árvore do bem e do mal. Então, o abrir ou não esta caixa não necessariamente condiz com expulsar de mim o que é mal, mas ela já foi aberta por alguém. Algum curioso já foi lá e quis se aproveitar desta caixa, quis conhecer o que tinha dentro e usufruir destes elementos. Então, como o próprio texto vai falar, já existe mal no mundo. E hoje nós não conseguimos mais fugir deste mal. Mas a nossa consciência deve sempre pensar assim, que pautados do conhecimento, da busca racional da verdade, conseguimos sim preencher as lacunas. Para concluir, eu vou ler um pequeno parágrafo final do próprio Paraíso das Crianças. Os problemas ainda voam pelo mundo, e só aumentaram em vez de diminuir, e são um tipo bem feito de diabinhos, levando ferrões ainda mais venenosos nas caudas. Eu já os senti, e creio que os sentirei ainda mais, à medida que crescer. Mas existe aquela figurinha adorável e luminosa chamada esperança. O que seria de nossa vida sem ela? A esperança da alma, a terra. A esperança
faz tudo sempre novo. E mesmo no melhor e mais luminoso aspecto da terra, a esperança mostra que ele é apenas a sombra de uma felicidade infinita adiante. Então a caixa da Pandora está para esta verdade, esta certeza de que, já tendo os problemas no mundo, agora eu preciso racionalizar eles com a minha força intelectual, porque nós, seres humanos, somos os únicos com esta potência de racionalizar as coisas que temos à nossa frente, de realmente ter uma alma intelectiva. E tomar essa certeza, trazendo para um conto infantil, tenha o elemento esperança. E há aquele ditado, tão dito ditado, de que a esperança é a última que morre. Então, enfatizado isso, este mito para este trabalho é essa certeza de que precisamos sempre lutar para que o nosso intelecto venha a vencer diante das dificuldades e dos problemas. Quero aqui agradecer a toda a equipe que fez parte desta apresentação desse tema, o Maicon, o Fábio, o Bruno e eu, que apresentamos então o Paraíso das Crianças, tendo em vista a Caixa da Pandora e os livros do Vernon, principalmente o que fala de mitologia e religião, já o seu volume 1, o seu livro. Agradeço também ao professor José Reinaldo por esta oportunidade de passar o nosso conhecimento que tivemos em sala, já apresentamos esse trabalho em sala e agora poder externalizar para fora dos muros desta instituição do IFTEC. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas é justamente para trazer esta boa notícia para você, que nem tudo está perdido e que pela nossa racionalidade nós podemos sim enfrentar grandes dificuldades. Obrigado.